Bom, pessoal, vamos falar agora sobre o escalonador, né? Como que é o escalonamento, scheduling, escalonamento em sistemas interativos. O algoritmo mais simples, esse algoritmo aqui chamado Round Robin. Round Robin. E aí o que acontece no Round Robin é que ele fica circulando. Vamos ver como é que ele fica circulando isso daqui, tá? Então, vamos supor aqui que eu tenha o processo B é o processo corrente, é o que está na CPU. Então, esse daqui é o que está na CPU. E os outros, aqui eles estão prontos, eles estão no estado de pronto. Eles estão no estado ready. Eles estão no estado de... Eles querem ganhar a CPU, eles só não estão na CPU porque não tem CPU suficiente para eles, é isso. Mas eles estão prontos para rodar. Então, aí o que acontece é que quando estoura o quanto nesse, ou por algum motivo esse cara, o B sai fora, né, vamos supor aqui, estourou o quantum dele. Se estourou o quantum, então o processo B, ele vai para o final da fila, a fila tem F, D, G, A. O F, o primeiro processo, ganha a CPU, que ele ganha a CPU, tá? Ganha a CPU. E o processo B, ele foi para o final da fila. Isso daqui é porque estourou o quantum. Estourou o quantum. Porque se não fosse isso, se ele tivesse feito, por exemplo, o processo B tivesse feito uma system call read, por exemplo, e os dados não estão prontos, então o B iria para o estado de bloqueado e cairia fora dessa fila aqui. Certo, pessoal? É porque a gente deduz aqui, é porque estourou o quanto, é por isso que o B foi para o final da fila, certo? Então, é o que está escrito aqui, ó. List of runnable process after B uses up its quantum. Tá? Falando em quantum, a gente pode ter quantum muito curto ou muito longo, e dependendo se é muito curto ou muito longo, a gente pode ter alguns problemas. Se a gente tiver um quantum muito curto, aí a gente tem aqui um desperdício da CPU. Alguém pode me falar por que a gente tem um desperdício da CPU, pessoal? Quando a gente tem um quantum muito curto? Toda vez que acontece aí uma interrupção de tempo, né? O quantum muito curto a gente está interrompendo ele de tempo em tempo, trocando os processos, certo? Então aí aí a frequência dessa interrupção, né, é uma frequência muito alta. O quanto é muito curto, a frequência com que o clock está interrompendo é uma frequência muito alta. A cada interrupção acontece um monte de coisas. O processo ele tem que vamos supor, se ele vai ser chaveado, então ele, na hora que ele abandona a CPU, aí eu já falei para vocês que tudo que estava na memória cache vai ser jogado fora. Além disso, tem todo um tratamento aí para a rotina de interrupção que não é o processo que está rodando, é o sistema operacional que está rodando, entenderam? Então, acontece desperdício do cache, que o cache vai ser jogado fora, um monte de instruções do kernel vão estar rodando, né? Aí com uma frequência muito alta, então um monte de instruções, a gente tem que salvar todos os registradores, colocar os registradores na tabela de processos, a gente vai ter que chamar o scheduler, daí vai ter que depois recuperar os registradores, talvez de um outro processo. A gente vai ter que estar fazendo todo esse tipo aí de coisa que não tem nada a ver com o processo que está rodando. Então, a gente vai estar rodando um monte de código inútil para o usuário, né? Quer dizer, código do kernel que não é assim útil para o usuário. O usuário quer que roda o código dele, caramba, não é verdade? Então, é que a gente tem um desperdício de CPU. Por outro lado, se o quantum for muito longo, então a gente tem aqui uma resposta meio ruim do nosso sistema interativo. Por que isso acontece?
se a gente tem um quanto aí de 1 hora, por exemplo, e entra um processo daqueles de lá que ficam na CPU fazendo um monte de cálculo e ficam 1 hora fazendo cálculo, o cara lá que estava lá no editor de texto, ele não vai mais conseguir editar nada. Ficou travado, o tempo de resposta ficou horrível. Então, aí uma discussão aí que a gente não pode ter nem quanto muito curto, nem quanto muito longo, tem que ter um equilíbrio aí, né, pessoal?